Muito bem, Wagner Beskoff, agora na segunda parte da nossa entrevista, fala sobre ferramentas e regras práticas para o monitoramento do desempenho dos pastos e dos animais visando alta produtividade com baixo custo por litro. Quais as principais ferramentas, Wagner, que a gente pode elencar aí para que o produtor ele possa fazer esse monitoramento do desempenho dos pastos e, claro, né, visando o baixo custo por litro, né, para ter também uma produtividade melhor, uma rentabilidade melhor com vaca. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Wagner. Bem, essas ferramentas são aquelas que o produtor consegue trazer o poder de decisão para a sua mão e que não fique nas vacas, né? Quanto menos piquetes eu tiver, por exemplo, mais as vacas mandam, menos o dono ou quem maneja manda. Então essas ferramentas são o número de piquetes que eu tenho disponível, a velocidade da rotação, o tempo que leva para eu fechar uma rotação, o uso estratégico do nitrogênio em cobertura. Por exemplo, não tem sentido ter uma regra fixa de aplicação de nitrogênio se eu tenho sobra de pasto. Então o nitrogênio nesse sistema que a gente está abordando, ele é usado de forma estratégica. O concentrado não, o volumoso, a silagem, por exemplo, é feita fornecida de maneira a favorecer o consumo de pasto. Então começou a faltar pasto, eu aumento silagem, começou a sobrar pasto, eu diminuo silagem. E com isso, ao fazer isso, eu ajusto o teor de proteína da ração, que vai ser diferente de uma realidade por outra. E uma outra ferramenta muito importante que a gente utiliza é a roçada. Às vezes o produtor acha que roçar é perder dinheiro, é perder pasto. Nós, quando roçamos, nós estamos renovando a capacidade produtiva da planta e aquelas folhas não são perdidas. Elas têm a função de cobrir solo, de gerar matéria orgânica e todos os nutrientes são reciclados e reaproveitados para frente. Então esses são os tipos de ferramentas, aqui não é uma lista completa, mas são as ferramentas que o produtor tem à sua disposição para aumentar a produção e consumo desse pasto pelas vacas. Tem um ciclo que o produtor tem que respeitar na questão do próprio desempenho das forragens, das forrageiras, porque o soja ele tem um ciclo, o milho ele tem um ciclo nas forragens. O que o produtor tem que cuidar com essa questão de dias para o desempenho do material? Nós temos primeiro que nos preocupar em um plantio dentro da época adequada e recomendada. Começa por aí, num solo que foi corrigido e adubado, e a partir daí são questões de manejo. Na produção de leite, a gente invariavelmente trabalha um sistema rotacionado. No gado de corte, nem sempre. Mas no sistema rotacionado, tu é responsável a dar um descanso para as plantas. Então, qual o tempo que vai levar para tu voltar no mesmo piquete? Ele não pode ser fixo. Aqueles que trabalham com um dia de ocupação, 30 dias para voltar no mesmo piquete, tem uma máquina engessada. Então, a gente ensina o produtor a ver os parâmetros da planta que vão lhe permitir acelerar ou levar mais lentamente essa rotação. Então esse é o respeito do ciclo, é o crescimento da planta. Quem manda é o crescimento da planta. Wagner, sobre a questão do piqueteamento, né? Como é que o produtor tem que saber a quantidade de piquetes que tem que colocar na área? Para grandes extensões, para pequenas extensões, ele muda essa proporção de piquetes? Sim. Bom, tudo depende de onde o produtor se encontra. Ele não precisa sair de uma situação crítica para o ideal, num passo só. Vamos imaginar o extremo, o produtor tem pasto e não piqueteia, tem as vacas, né, meio que soltas na propriedade. Se ele tiver um piquete por dia, está ótimo. Mas em gado de leite eu vou 2 vezes ao campo buscar as vacas para ordenhar. Então qual é o problema de eu levar elas para um piquete diferente? Então eu tendo 2 piquetes por dia, eu tenho mais ferramenta. Eu mando mais, as vacas mandam menos. Então essa é a lógica que a gente segue. Diferente da pecuária de corte, eu não posso recomendar 2 piquetes por dia. Mas em resumo, no planejamento a gente recomenda que a gente faça uma previsão de 2 piquetes por dia e ao acelerar a rotação eu vou usar mais piquetes ou diminuir a rotação, vou usar menos piquetes por dia. Wagner, na pastagem, onde que não se pode errar, que é uma das afirmações que você fez lá nos 2 dias de treinamento? São vários pontos que não se pode errar, mas se eu tivesse que puxar o ponto que não se pode errar é nunca rapar a pastagem. O produtor está bem avançado nesse sentido, mas até alguns anos atrás a gente ouvia muitos produtores dizer assim, vou deixar elas mais um pouquinho que é para rapar bem. Então não tem nem rapar e muito menos rapar bem. No momento que eu passo de um determinado resíduo, né, de sobra de folhas e de reserva de carboidratos para a rebrota, eu estou prejudicando a velocidade de retomada dessa planta, vai levar mais dias para ela ficar pronta e eu estou dando todos os estímulos para terminar com a minha pastagem. Como agravante, estou compactando o solo ao fazer isso, porque as vacas estão passando fome e nas últimas horas que eu acabei de fazer isso,
eu fiz com que o meu animal também sofresse, porque ela não consegue encher a boca. E uma das coisas que a gente mostra é como manejar os pastos para que o bovino encha a boca a cada bocada. Sobre colocar azevenha, aveia, milho, o produtor ele tem que analisar a sua realidade, o seu custo, principalmente também o que se adapta melhor à sua região. Parece meio óbvio dizer isso, né? Mas todo ano é um ano diferente. Esse ano já foi diferente, ano retrasado, ano passado foi diferente. Então o produtor tem que estar sempre de olho nisso, né, Wagner? Sim, então as escolhas de forrageiras elas vão depender muito da região, da propriedade, se são solos mais rasos, mais profundos, se tem encharcamento, tudo isso influencia. Mas em geral eu vou trabalhar com materiais de inverno e de verão, que eles podem ser anuais ou perenes. Então o produtor pode ter, por exemplo, uma grama, tipo um Tipton perene em alguma área da propriedade, pode ter um azevenha em cima dela, ele pode fazer nas outras áreas anuais de inverno, como azevenha e aveias, na sequência um milheto, um sorgo forrageiro, por exemplo. São inúmeras as opções, mas em geral elas passam por materiais de inverno e verão, porque infelizmente nós não temos uma forrageira que seja altamente produtiva todo inverno e todo verão. Para encerrar, Wagner, o recado final para o produtor quanto a essa questão da qualidade da forragem, importância da forragem, tanto para o gado de corte também para o gado de leite. Para os dois, o produto da pastagem, assim como todos, tem bem claro que numa lavoura de soja é grão, limpo, seco, não caruchado e inteiro. Alguém tem dúvida que é isso que o mercado compra? Como é que a gente investe por uma pastagem com alta tecnologia hoje disponível e nós não sabemos qual é o produto da pastagem? O produto da pastagem é lâmina foliar verde. É isso que nós queremos oferecer à nossa vaca, à nossa novilha, ao nosso boi, terneiro, no caso do gado de corte, que eles encham a boca dia e noite, a cada bocada é uma densidade de folhas que eu estou entregando sempre, todo o ano, inverno e verão. Quando eu chegar nesse ponto, eu tenho um nível de produtividade imbatível. Muito bem, Wagner Bescoff falando então aqui sobre a questão das pastagens no fórum então das forrageiras que ocorreu dias 5 e 6 de outubro em Estrela Velha.